Olá, boa tarde. Queria saber se estão me ouvindo bem, me vendo bem, me ouvindo bem. Eu tô tentando colocar esse microfone novo e queria saber se vocês estão conseguindo me escutar. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da amamentação. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns mitos da amamentação, né? Entre eles a famosa boca de peixinho, a tal da pega correta, se tem que acordar ou não o bebê para mamar à noite, quanto e quanto tempo, o que é livre demanda, enfim, bater um papo aí geral sobre essas questões, né? Que são tão importantes e que a gente vê que podem ajudar muito ou atrapalhar muito. Tá me ouvindo, meu bem? Vê se o microfone tá. O tema é mitos da amamentação. Mitos da amamentação. Vê se você tá conseguindo me ouvir direitinho. Ótimo, ótimo. Então o microfone foi testado e aprovado. Então nós vamos falar sobre esses mitos. Coloca pra mim aí no comentário pra eu poder fixar isso. Muito obrigada. Mitos da amamentação. Ai, peraí. Fixar comentário. Sejam bem-vindas, meninas que estão entrando agora. E o tema hoje da nossa live, né, da nossa pequena aula é mitos da amamentação, né? Nós vamos falando também um pouquinho de posição, pega correta, a famigerada boca de peixinho, que me dá tanta raiva quando eu escuto isso. Ai, como eu fico brava quando eu escuto a tal da boca de peixinho. Como se peixe, eu falo com as meninas, gente, peixe nem boca tem, né? Peixe não tem lábio, né, pra fazer aquela boca de peixinho que a gente vê. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses mitos, vamos falar um pouquinho também da pega correta. Trouxe meu peitinho aqui pra mostrar pra vocês e o bebê pra gente poder ver um pouquinho sobre a pega correta. Tá bom? E se forem surgindo algumas dúvidas também, a gente pode ir conversando sobre essas questões que forem aparecendo. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, um dos grandes mitos, né, que a gente escuta na amamentação, então a gente tem duas situações assim que são muito comuns, né? Primeiro são aquelas mulheres que acham que sentir muita dor, a mama machucar muito, às vezes fala assim, nossa, meu bico feriu, quase caiu, tive muita dor, sangrou. Primeiro são essas mães essas pessoas que acham que isso é normal, né? Então uma vez eu tive uma situação de uma mãe que ela chegou pra mim, o bebê já tava acho que com uns 10 dias já, eu acho, se não me engano, 10, 12 dias. E ela falou assim, a mama, eu nunca tinha visto assim num atendimento particular uma mama tão ferida como aquela. E ela falou assim pra mim, olha, eu achei que era normal, porque todo mundo fala que dói, que fere, que sangra. E a mama tava assim, destruída, tá? Tava até com uma infecção também junto. Então isso às vezes é uma grande situação que a gente vê. Então primeiro é achar que sempre é normal ferir e machucar. E contrapartida, que também não é normal, é a gente achar que nunca vai doer, né? Então a gente ouve muito falar assim, ó, eu mesma já, de forma geral, eu acabo falando isso. Ah, se tá doendo é porque não tá bom, se tá doendo é porque tem alguma coisa errada. De forma geral, realmente isso acaba sendo, né, verdadeiro. Só que o que acontece? Às vezes, na primeira semana, segunda semana, algumas mulheres podem ter um pouco de desconforto, um pouquinho de dor, né? Sem que necessariamente tenha alguma coisa muito errada. Então, assim, às vezes a gente vai, avalia, né? Olha o bebê, olha a mãe, com certa posição. Só que a gente precisa entender que tem duas coisas ali muito importantes acontecendo. Primeiro, é uma mãe que está aprendendo a lidar com o bebê. Então, às vezes ela tem dificuldade de segurar, dificuldade de posicionar, enfim. E outra é um bebê que ainda está aprendendo a mamar. Então, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Uma, a dificuldade da mãe, né, de posicionar, de segurar e tudo mais, e outra, a dificuldade do bebê
aprender, né? Ele tá aprendendo a sugar. Então a gente sabe que o bebê ele vai ter a sucção assim melhor estabelecida mesmo, né? De uma forma geral, em torno de 20 e 30 dias de vida é quando ele consegue ter uma eficiência melhor nessa sucção. Então, às vezes, nesse período, ainda pode acontecer alguns desconfortos, né? Algumas mulheres têm um pouco mais de sensibilidade, só que esses desconfortos, como eu falei, são dores, né, incômodos, mas que não geram uma lesão muito extensa. Às vezes uma pequena lesão que vai se cicatrizando após a primeira semana, isso é natural. Passada a primeira semana, essa lesão tá persistente ou tá piorando, né? Ou essa mãe tá sentindo muita dor, é uma dor que não alivia, é uma dor que incomoda demais, ela tá vendo que não tá legal, aí já é um problema muito grande. Só que o ideal é a gente não esperar esse tempo todo, né? Então, o ideal é já desde o início, né, por volta do segundo, terceiro dia, quando as coisas já começam, você já procurar ajuda mesmo para poder não esperar chegar nesse ponto. Porque quando chega nesse ponto acaba sendo muito mais difícil, né, de suportar aquele processo todo. Então isso é um fato muito importante. A gente sabe que a dor, ela é uma das causas de desmame precoce, né? A dor e a sensação imaginária ou verdadeira de pouco leite acabam sendo, né, uma das principais causas de desmame precoce. Então a gente precisa dar ouvido, precisa entender por que tá com essa dor, o que tá causando. E aí não é só pega correta às vezes, né? Então tem gente que acha que trabalhar com amamentação é só trabalhar com a pega correta, e não é verdade. Às vezes você precisa olhar muito mais coisas do que estão acontecendo em volta do que somente a pega correta. Thiago fez uma pergunta que eu vou aproveitar e vou responder ele aqui. Peraí, Thiago. Acontece mais com mães de primeira viagem, me deparo com muito com isso, eu não consegui ler o comentário todo aqui. O que acontece? Thiago é odontopediatra, tá, gente? Um profissional muito bom, viu? Sempre recomendo ele. Principalmente para fazer os freinhos, né, Thiago? Quando a gente tem aí situações de bebê com freinho, com língua presa. Então, o que acontece? Mães de primeira viagem, às vezes elas podem ter uma dificuldade um pouco maior de posicionamento no bebê. E aí ela não consegue, não sabe segurar, você vai ver que ela vai pegar o bebê, ela não consegue muito, né, ali o bebê cai, eu falo assim, o bebê parece um polvo com aquele monte, parece que é tanta mão na frente, né, do bebê, aquela dificuldade toda. Então tem essa situação, né, da mãe às vezes ter um pouco mais de dificuldade de posicionar, um pouco mais de insegurança, e isso gera mais um pouco de dificuldade. Porém, mães, não é só mãe de primeira viagem que tem esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu atendo muitas mães que me procuram às vezes no pré-natal, mãe de segunda viagem. Por quê? Porque ela já passou por uma dificuldade muito grande na primeira e ela sabe que ela, né, precisa de ajuda e que é importante essa ajuda, então ela acaba recorrendo e buscando essa ajuda às vezes já no pré-natal. Então eu atendo muitas mães no pré-natal, mães de segunda viagem, e atendo muito pós-parto também, mães de segunda viagem. Então não é só na primeira gestação ou na primeira, às vezes tem mulher que diz, não, o primeiro filho eu vou ter, mas o segundo não vai ser assim. Não, pode ter dificuldade também, porque se você não mudar nada, se nada for feito, as coisas vão ser difíceis de novo, né? Você vai passar por aquelas dificuldades novamente. E existem algumas situações que a gente pode melhorar muito, né? Identificar precocemente um problema, ensinar, por exemplo, a mãe a avaliar se o bebê... Eu vejo que uma das dúvidas mais comuns é: como que eu sei se meu bebê está saciado? Então você olhar para uma mamada e saber se aquela mamada está sendo efetiva ou não é um fator muito importante. Então isso é muito importante você saber, muito mais do que aquela história que é outro mito que a gente tem, né? Mito, deixa o bebê esvaziar uma mama inteira para depois colocar na outra. Aí a gente vem, vamos lá, primeiro ponto, mama não esvazia. Por que mama não esvazia? Porque lembra daquela que a gente fala, olha, a mama, ela não é estoque, ela é fábrica, ou seja, à medida que vai tendo necessidade, ela vai tendo a produção. Então, se você acha que a mama vai esvaziar completamente, isso nunca vai acontecer. Principalmente nos primeiros dias do bebê, que você vai estar sempre com a mama uma produção um pouco maior, né, do que aquele bebê precisa. E as duas mamas precisam ser igualmente estimuladas. Se você não estimula as duas, você pode ter uma diminuição de produção. Se você não estimula as duas mamas, uma mama pode ficar com mais leite, ter uma mastite, um engurgitamento,
sonolento, enfim, alguma coisa do tipo. Então o bebê precisa ser colocado, às vezes, na mesma mamada nas duas mamas. Não é o tempo de mamada, e sim a efetividade daquela mamada. Então, às vezes, a gente tem muito problema com o bebê sonolento. O bebê começa a mamar, aí fica lá na mama, e a mãe, não, tem que deixar 20 minutos, 40, às vezes o bebê com 10 minutos, ele já mamou aquela mama, ele já queria outra, mas aí o fluxo já diminuiu, então ele já começa a ficar meio sonolento, tal, meio cansadinho ali, aí a mãe acha que, né, deixa lá, aí ele fica só, tipo, chupetando o peito durante mais uma meia hora, e ele não mamou efetivamente, ele não fez uma boa mamada. Então eu falo, começou a ficar nessa sucção mais lenta, né? Você tá observando que o bebê já não tá mais sugando igual no início da mamada, ou você comprime a mama, faz uma compressão, né, da mama, que ajuda muito, ou trocar a mama. E o bebê pode sim mamar as duas mamas sem problema nenhum, sem aquela neura de leite, que é outro mito, leite anterior e leite posterior. Então isso já caiu por terra, tá bom? Leite anterior e leite posterior, não existe isso mais. Por que não existe? Porque dá a falsa ideia de que existe um leite que é bom e um leite que é fraco. E aí a mãe pensa, poxa, se existe um leite que é gordo e existe um leite que é fraco, eu tenho que chegar no leite gordo. Como é que eu faço para chegar no leite gordo? Ela começa a pensar, então tem que deixar 5 minutos, eu tenho que bombear a mama antes. E não é nada disso. Bebê, a gente fala muito isso, o bebê responde ao fluxo. Se a mãe tem um bom fluxo, se o bebê consegue sugar e a mãe tem um bom fluxo, o bebê vai ficar acordado e ativo naquela mama. Então é isso que a gente precisa entender e precisa trabalhar, né? Fazer com que essa mama tenha fluxo, né? Usar estratégias para que essa mama tenha fluxo, para o bebê ficar ativo e acordado e fazer mamadas boas, né? E aí se eu fico lá meia hora numa mama, 40 minutos, uma hora, mamadas longas demais, né? Bebê que fica 40, 50, uma hora, todas as mamadas são muito longas, o bebê tá sempre nessa mamada longa, tira do peito, menos de uma hora ele já quer voltar pro peito, sempre, tá? Não tô falando de vez em quando, mas quando isso acontece sempre, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Será que o bebê tá conseguindo mamar? Será que ele tá conseguindo fazer a ordenha? Será que o fluxo de leite dessa mãe tá legal, tá ok? Então precisa entender o que está acontecendo, né? Um problema muito comum que a gente tem, né, até falei antes, é a questão da língua presa, né? Ela interfere muito, que é outro mito. As pessoas acham assim, não, a língua não tem nada a ver com a amamentação. E a língua tem tudo a ver com a amamentação. O bebê precisa da língua, porque a língua vai canular o mamilo, né? Então vai haver um vedamento total, os lábios vão vedar, e na medida que o bebê vai fazendo a compressão e que a língua se abaixa, quando a língua abaixa por pressão negativa, o leite vem. Então, muito mais importante do que boca de peixinho e pega correta é essa biomecânica, se ela está acontecendo, se esse processo está acontecendo. Tá bom? Então, às vezes eu vou falar alguma coisa, a pessoa, não, mas a menina aqui já olhou e falou que a pega tá correta. Eu falo, isso não me diz nada. Pega correta não me diz nada. É claro que um bom posicionamento, ele ajuda muito. Então, um bom posicionamento do bebê ao seio, né? A mãe que segura, né? O posicionamento do bebê adequadamente, né? Fazendo uma pega, a gente chama de uma pega simétrica, né? Ajuda bastante. Mas as funções internas da boca do bebê e a combinação da boca do bebê com a mama da mãe estão adequadas? Se não tiver, pode ter boca de peixinho, boca de o que quiser, pega correta, que não vai funcionar e não vai acontecer. Então, esse é uma das principais questões. Isso é o ouro. Isso que eu tô falando aqui é o ouro, entende? Porque a gente ouve muito falar de pega correta, boca de peixinho, e isso não vale de nada. Não vale de nada, tá bom? O que vale é como que tá sendo feito esse processo, tá certo? Bom, deixa eu pensar. Tem mais algum mito? Tem, então, o leite fraco, deixa eu falar de novo da questão do leite anterior e posterior. Por que isso não existe mais? Por que acabou esse negócio de leite anterior e posterior? A gente descobriu, por meio de pesquisas, que realmente há uma mudança do leite, né, ao longo da mamada. Só que essa mudança, ela é uma mudança gradativa e ela não acontece determinada, que tanto tempo aconteceu essa mudança, depois de tanto tempo mamando aconteceu. Ninguém sabe muito bem, né, quanto tempo que isso acontece. O que a gente sabe é que em algum momento vai ocorrendo essa transição.
E nós sabemos que essa transição está relacionada ao reflexo da ocitocina. Por quê? Porque a gordura, né, que vem para o leite, ela fica na parede do alvéolo, né? Eu vou mostrar para vocês o que é o alvéolo. Quando a gente pega uma mama, né, o alvéolo é a parte dessa mama onde é feita a produção do leite, né? Então é a parte, então vamos imaginar, né, que tem a mama, então essa partezinha que fica lá dentro, que a gente passa a mão e sente como se fossem, que são as glândulas, né, são chamadas de alvéolo. Então aqui dentro é onde é produzido, a gente tem os ácidos, né, que é a célulazinha que vai produzir o leite. Quando esse leite ele vai sendo produzido, a gordura, né, que vai sendo absorvida ali junto com outros nutrientes, com a água, enfim, ela sempre fica na parede desses alvéolos, né? Então se a gente, por exemplo, pega, é a mesma coisa que você faz em casa, você pega uma panela, alguma coisa com gordura, a gordura ela tende a ficar sempre na borda, né? Ela tende sempre a se elevar e aquilo que é líquido fica embaixo, por uma questão química mesmo, né? Que não se mistura, então a gordura se eleva. Até o leite, por exemplo, que você pega o leite de vaca, a nata, né, você ferve a nata, vem pra cima e a parte do soro fica embaixo. Então isso aí é normal ficar assim. Só que, à medida que acontece a produção da ocitocina, que é um hormônio que ele faz a contratilidade, ou seja, ele faz a contração dessas células que são que estão em volta aqui, né, que a gente chama de célula mioepitelial. Essa célula mioepitelial que está aqui em volta, ela tem essa parte de tecido muscular. Então, quando a ocitocina age ali e faz essa contração e ela comprime o alvéolo, o que acontece? Ele vai aos poucos misturando a gordura ao leite. Então aquela gordura que estava ali parada, ela vai sendo misturada e aí ela vem, né, e vai passando pelo ducto e saindo até o mamilo. Então aquele leite que porventura, por exemplo, quando a mama tá muito cheia, né, aquele leite que tá ali parado, né, ali naquela parte e tudo mais, pode ser que ele fique um pouco mais de consistência, um pouco mais da consistência de água. Só que a gente não precisa ficar se preocupando com isso a ponto, por exemplo, de ficar ordenhando a mama excessivamente antes do bebê mamar. A gente até pode fazer ordenha em alguns casos. Então, por exemplo, a mama está muito cheia, está muito dolorida, o bebê está com dificuldade de pegar a areola. Então a gente sempre orienta, vamos fazer uma massagem na areola, vamos dar uma balançada. Pode usar aqueles vibradores faciais, aqueles que a gente usa, tipo Forel ou outros, né? O Forel é caríssimo, né? Pode ser qualquer outro, aqueles baratinhos que a gente compra. Então, aqueles vibradores faciais, por exemplo, eles ajudam a fazer essa movimentação. E um exemplo muito fácil da gente entender é igual o ketchup, né? O ketchup tá na geladeira e quando ele tá lá parado, ele fica duro. Quando eu saculejo ele vai misturando, né, o conteúdo e ele se torna líquido. Então, o leite é a mesma coisa, ele é uma substância, então ele não é só líquido. Então, à medida que a gente saculeja, aí pode ser na massagem, né, ou mesmo na vibração, e tira um pouco desse excesso, você consegue facilitar a ejeção desse leite. E aí, se você quer chegar logo na ejeção, porque esse bebê é um bebê que dorme muito, é um bebê que fica muito sonolento no peito, pode ser uma boa alternativa você fazer essa ordenha antes. Mas não porque você quer chegar no leite gordo, sabe? Porque senão dá essa ideia. Primeiro que torna muito cansativo o processo, porque às vezes a mãe acha que ela tem que ficar ordenhando e ela fica muito cansada, né, daquele processo todo. E segundo, porque não tem sentido, né? Não faz sentido, você tá tirando volume, seu bebê precisa de volume também, né? Então, quanto mais volume ele mamar, melhor, mas ele vai ganhar peso, né? Mas ele vai crescer, melhor ele vai ficar, mais saciado ele vai ficar. Então, a gente quer que o bebê pegue o reflexo de ejeção, que é justamente esse momento em que o seu leite sai, né? Ele ejeta com mais facilidade. Então, a ejeção é um sinal muito legal, é um sinal muito bom, é um momento maravilhoso da mamada, é o momento que você olha o bebê na mamada e ele vai... E esse reflexo de ejeção, normalmente, ele só vem depois da descida do leite, né? Depois da pojadura. Ele não costuma vir na fase de colosso, ele costuma vir só depois da pojadura, só depois da descida do leite, que acontece mais ou menos no terceiro dia de pós-parto, né? 72 horas depois que a placenta sai, é quando a gente teria essa pojadura, né? Essa descida do leite. Então, é um momento em que
começa a ter esse reflexo de digestão. Então isso é muito mais importante do que o leite anterior, o leite posterior, sei lá, porque ninguém fica medindo isso, sabe? E seria cruel a gente fazer isso com uma mulher, ficar observando. E é óbvio que o leite do fim, né? Por exemplo, se o bebê terminou de mamar aquele leite depois, ele sempre vai estar com um teor de água menor do que o leite inicialmente da mamada. Mas isso não quer dizer muita coisa pra gente, sabe? Não quer dizer muita coisa em termos de nutrição. Ah, então quer dizer que esse é melhor do que aquele ou aquele é melhor que esse. Não quer dizer muita coisa, tá bom? Bom, então acho que esses são os principais mitos que eu queria falar hoje. Depois eu vou tentar até separar um pouquinho essa aula. Vou tentar separar um pouquinho, né, as questões dessa aula, o que a gente colocar isso aqui esmiuçar melhor, né, todos esses pontos que a gente falou aqui. Eu fiz essa live, acabei nem avisando mesmo, porque eu nem sabia se eu ia conseguir vir hoje, pra falar a verdade. Mas enfim, eu vim e aí eu vou separar um pouquinho de cada parte dessa que a gente tá vendo pra depois colocar separadamente esses conteúdos, tá? Mas basicamente os mitos que a gente mais tem são esses. É interessante assim a gente pensar que às vezes a mulher durante a gravidez ela não pensa muito na amamentação, sabe? Ela acaba focando muito no parto, né? Focando muito nessas principais o parto normal, parto cesárea, enfim. E assim, é importantíssimo a gente falar de parto, claro que é. Só que o parto ele dura muito pouco tempo, né? E o pós-parto dura muito mais. Então a gente precisa também pensar no pós-parto. Obrigada, Thiago. Que bom que você gostou. Que bom. Porque o pós-parto é um momento em que a gente tá, além de tudo, a gente tá fragilizada, a gente tá se adaptando a toda uma realidade. E às vezes se a gente não se prepara anteriormente, ou se a gente não busca ajuda de pessoas que podem nos apoiar efetivamente, se a gente não pensa sobre isso e busca esse apoio, essa ajuda de ter pessoas ao nosso redor que pensam como a gente, né, que querem realmente nos ajudar, a gente acaba se perdendo nesse processo, né, e a gente acaba ficando muito refém das coisas que vão acontecendo, né, aleatoriamente, tá bom? Então, Eita! Caiu alguma coisa aqui, não sei nem o que foi. Então, é algo que eu queria deixar pra vocês, a importância da gente estar se preparando já desde a gravidez, buscando fontes de informação. E às vezes não é só fonte de informação no Instagram, não, sabe? A gente fica assim, ouvindo aquelas coisas ali no Instagram, lendo coisas que são jogadas aleatoriamente, e aquilo não tem uma profundidade, né? Às vezes não tem uma profundidade que a gente precisa. É muito aleatório, é muito não direcionado, né, para cada pessoa. Não é que é ruim, mas acaba sendo muito aleatório. Então a gente não consegue. Imagina se eu consigo, até às vezes numa live que meia hora, às vezes eu não consigo falar tudo. Imagina num post que a gente faz lá e você vai ter, sei lá, 1 minuto para ler aquilo, né, ou para ouvir. Então assim, é muito pontual. Então é só isso aí, não resolve. Então tem que estudar muito mesmo, buscar informação, saber quais são os principais problemas que acontecem, como que eu vou lidar com aqueles problemas, saber fazer uma boa ordenha mamária. É fundamental fazer uma boa ordenha mamária, porque na hora que o bicho pega, é isso que vai fazer diferença. E assim, amamentar é maravilhoso, é uma coisa muito boa. É muito bom mesmo, sim. Eu falo por mim e falo pelas mulheres que eu já, né, presenciei. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil em nenhum sentido. Não é fácil porque algumas têm dor. Não é fácil porque cansa. Não é fácil porque exige disponibilidade, exige dedicação, exige entrega. Não é fácil porque mexe com coisas que estavam lá dentro que a gente nem sabia que existia. Sabe? Então, às vezes a gente é acostumada a fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E pra amamentar um bebê não é assim que funciona, né? A gente acaba meio que tendo que ficar ali disponível. Não é fácil porque muitas têm dor. Então, assim, não é fácil. Não é fácil.
E poderia até ser natural se a gente vivesse em outros tempos, né? Nós não somos mais, né? Não somos mais seres primitivos, né? Nós somos fruto de um meio cultural, social. Então a gente está vivendo num momento em que todo tipo de dor deve ser imediatamente eliminada. A gente não ouve mais o nosso corpo, a gente não sabe mais, por exemplo, quando a gente... Pensando em nós mulheres, por exemplo, muitas mulheres não sabem quando estão ovulando, né? Quando estão... Não sabe ouvir seu corpo, não sabe prestar atenção no seu corpo. E isso a gente vai perdendo, né? Os nossos instintos, essa coisa da primitividade. Então, por que você acha que na amamentação as coisas vão acontecer de forma primitiva e simples assim? E não vai. Não vai. E outra coisa assim, essa coisa de que todo mundo amamenta, todo peito é bom para amamentar e tudo mais, é claro que na teoria, né, teoricamente, é igual falar assim, olha, toda mulher engravida, toda mulher pode engravidar. A gente não pode falar isso? Fisiologicamente falando, realmente, se você tem útero, se você tem óvulos, se você tem ovário, útero e vagina, teoricamente você poderia engravidar. Mas na prática a gente vê mulheres que não conseguem engravidar, não é verdade? Que precisam recorrer, por exemplo, a métodos, enfim. E na amamentação também funciona um pouco assim. Qual é o problema? O problema é que muitas mulheres não buscam essa ajuda, né? Não procuram ser ajudadas, tá? Né? Ou acham que não precisam, ou acham que isso não funciona, ou acham que vai passar, né? Não, vai passar, vai passar, vai passar. Às vezes algumas acham que é caro, né? E assim, eu sempre me pergunto o que é caro, porque o que a gente tem visto, né? A gente vai numa loja, a gente vê pessoas pagando caríssimos por objetos totalmente inúteis, né? A gente vê pessoas se submetendo a procedimentos de beleza caríssimos. Não estou criticando. Não estou criticando. Acho que cada um pode gastar com o que quiser. Mas não justificar que um acompanhamento profissional de profissional que se dedica, de um profissional que estuda, de um profissional que está sempre se atualizando é caro. Ele vai te atender no conforto muitas vezes da sua casa, ou que seja no consultório, mas no conforto do consultório, com todos os custos envolvidos, com todos né, com todo o conhecimento, toda a tecnologia envolvida naquele processo. E o que é caro, né? Ele vai te acompanhar, ele vai dedicar o tempo dele para você ali, né? A disponibilidade dele ali, disponibilidade que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, e ele vai dedicar se disponibilizar para você naquele momento e naquele acompanhamento posterior. Então, o que é caro? O que é caro? Caro é você olhar pra frente e não ter conseguido amamentar por falta de apoio. Caro é você olhar pra frente e não ter conseguido amamentar porque você acha que não fez o que poderia ter sido feito. Será que eu fiz o que poderia ter sido feito? Será? Caro é você ficar lá mordendo uma fronha de dor. Então assim, não é que a gente vai resolver todos os problemas, mas quando você vai pra uma academia e você entra na academia, o personal trainer, ele tá ali, ele vai te propor as melhores técnicas, né, e o melhor processo de treino pra você, mas ele não vai te dar garantia de que você vai sair dali marombada igual a Graciane Barbosa, não é? Por quê? Porque o seu corpo é um, da Graciane Barbosa é outro. Você tá fazendo o que a Graciane Barbosa tá fazendo? Você tá comendo como ela come, fazendo a suplementação que ela faz? Você dedicou o tempo em que ela dedica para aquilo? Então o profissional, ele não tem como garantir que o seu resultado vai ser o melhor. Então às vezes eu tenho mães que perguntam, mas se eu contratar você, você me garante que eu vou conseguir? Eu já tive uma situação assim, a mãe queria tirar o bico de silicone e ela falou assim, tá, se eu te contratar, você me garante que eu vou conseguir tirar o bico? Eu falei, eu não posso te garantir. Eu posso te garantir que eu vou te oferecer as melhores estratégias, as melhores técnicas e todo o apoio que você precisa para isso. Agora, se efetivamente aquilo vai acontecer, não depende só de mim. Se eu fizer essa garantia, eu vou estar sendo mentirosa. Da mesma forma, você vai no nutricionista e fala assim, você me garante que eu vou emagrecer?
Então ela até pode falar, bom, se você usar meu método, mas mesmo assim ela não tem como te garantir quanto você vai emagrecer e nem em que tempo você vai emagrecer. Por quê? Porque o seu corpo é diferente do corpo da outra pessoa. Então cada pessoa tem um corpo diferente, cada pessoa tem um metabolismo, né? E assim, é claro que se você seguir o que ela está orientando, a probabilidade de você ter um resultado bom é muito grande. Então, por exemplo, tem mães que às vezes elas falam assim, olha, vamos supor, né? A gente tem várias situações, né? Então tem algumas situações realmente que a gente precisa de ter uma atenção especial. Então vamos lá, uma mãe com uma baixa produção de leite. Às vezes a gente precisa entrar com protocolo de estímulo de ordenha, com medicação, né? Em parceria, né? Às vezes com fitoterapia e medicação mesmo, às vezes em parceria com o médico, para poder aumentar a produção. E isso exige uma disponibilidade da mãe, porque fazer ordenha não é fácil, né? Exige resolver o problema que está levando aquilo, por exemplo, é um bebê que é prematuro, é um bebê que tem uma língua presa, é um bebê que não consegue sugar, é um bebê, enfim, né? O que vai precisar fazer nesse processo? Ou o problema dela, é uma mãe diabética, é uma mãe que tem síndrome metabólica, ovário policístico, hipotiroidismo, né? N outras situações que podem estar interferindo, algum problema hormonal. Então, corrigir o problema e entrar com o protocolo, por exemplo. E ela vai ter que se dispor a pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes ao dia a fazer aquele processo. Ela às vezes está com um bebê recém-nascido, está cansada, não está dormindo bem, o bebê que está ali, mamada longa, se adaptando àquilo tudo. Então pode ser que ela não consiga fazer aquilo. E tudo bem. Não tô dizendo que ela tem que fazer, sabe? Não tô dizendo que tem que fazer, obrigada a fazer. Não, claro que não. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu limite. Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua história. Mas só pra dizer pra vocês que às vezes o resultado final, ele não depende só da gente, né? Não depende só do profissional. Então seria muito injusto eu ir num cardiologista e falar assim, você me garante que eu não vou ter ataque cardíaco? Né? Ou ir no nutricionista e falar assim, olha, eu quero começar esse processo aí, mas eu quero perder uns 10 quilos. Você me garante que eu vou perder 10 quilos? Ou ir numa esteticista e falar, olha, eu tô querendo fazer o seu processo aqui, você me garante que em uma semana eu vou perder X quilos? A pessoa não vai conseguir te dar essa garantia. Ela tem o portfólio de resultados dela. Ela vai falar pra você, olha, os pacientes que eu acompanho, né, os clientes que eu acompanho, eles vêm desenvolvendo, então ela tem toda uma história. Assim como, né, eu tenho uma história que me acompanha também, né? Então eu tenho muitos casos de sucesso, né, muitos casos. Mas a gente não pode dar garantias, né? Então, por exemplo, tem paciente que tivemos já cirurgia mamária e conseguiu amamentar, né, até mais do que esperava. Tem paciente que tinha bico de silicone e tiramos o bico de silicone. Tem paciente que o bebê estava com baixo peso e fizemos todo o acompanhamento, o bebê recuperou o peso, a mãe conseguiu amamentar e se manteve amamentando. Então a gente tem, né? Mas também tem casos que às vezes não dão certo. Por quê? Porque nem tudo depende só da gente, depende de uma série de outras coisas que estão envolvidas naquele processo. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? É importante também a gente levar em consideração aquilo ali. A gente não precisa sofrer sozinha em casa, né? A gente não precisa estar ali, né, sofrendo com dor. E sem falar que o profissional que está ali com você, ele vai te orientar, ele vai te acompanhar, né? Ele vai te dar um direcionamento dentro daquilo que você está passando, né? Enfim, tá bom? Bom, em relação, acho que aos mitos de amamentação, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Na semana que vem vai ser bem legal. Nós vamos falar, vai ser uma série, tá? Uma série de 2 lives na semana que vem, que a gente vai falar sobre amamentação em relação a festas de fim de ano, e vamos falar até de pode beber, não pode beber, quanto pode beber, tema polêmico. Como é que é? Spoiler, né, de um tema polêmico que a gente vai falar na semana que vem. Eu vou falar junto com uma colega que também é consultora e lá de São Paulo. E também vamos falar com essa, né, nós duas juntas, também vamos falar na quinta sobre a questão do sono, né, do bebê, da criança e festas de fim de ano,
né? Dá para conciliar? Não dá para conciliar? Ei, Jeane, que bom que você entrou. Como é que tá a nossa belezura aí? Quer entrar comigo, Jeane, ao vivo? Ó que eu vou deixar você entrar. Jeane tá pedindo para entrar ao vivo aqui, hein? Vamos ver se ela vai entrar. Nós nos vimos sexta-feira passada, né, Jeane? Fomos fazer o brinquinho. Ah, recusou. Vocês ficam mandando solicitação ao vivo? Tá bom? Deixa eu dar aqui, boa tarde. Vocês ficam mandando solicitação ao vivo e eu vou aceitar, tá bom? Quando vocês mandarem pra gente poder entrar ao vivo e tirar dúvidas e conversar. Betina tá dormindo. Gente, Betina tá super na moda, né? Só semana passada, e essa eu atendi duas Betinas, vocês acreditam? Eu atendi a Betina de Jeane, uma princesinha linda, muito linda, um cabelinho, gente, que coisa mais linda, cabeludinha, pretinho, né, Jeane? Linda demais, Betina. E o irmão dela, o Heitor, o irmão Coruja. E ontem também atendi uma. Ontem não, esses dias agora, atendi uma Betina também, essa semana, da Aline e do irmãozinho Benjamin. Tudo segunda, tudo segundinha. Tá na moda a Betina. A Betina tá super na moda. Bom, mas o que eu queria falar sobre a amamentação é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi que tem muita gente entrando agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, Heitor tá mandando. Ah, manda um beijão pra ele, um fofo. Heitor super coruja, gente. Olha só, ele ia lá toda hora. Já fez o furinho? Aí ele ia lá, fazia um carinho no bracinho dela, aí voltava. Aí daí a pouco vinha ele. Já fez um furo? Você já furou? Já botou o brinquinho? Ela vai chorar? E ela nem tchum, né? Nem tchum. Betina ficou tranquilona. Tá, então tá. Já que vocês não têm perguntas, vamos encerrando a live. Na semana que vem, então, a gente vai ter esses dois assuntos. Eu espero conseguir entrar 1h30, 1h33 novamente na terça e na quinta. Caso eu não consiga, porque a gente está passando por algumas coisas aqui em casa, pessoais. Então, assim, eu tô. E sempre quem fica com as crianças para mim à tarde para eu poder trabalhar é minha mãe. E essa semana ela não está podendo ficar por causa do meu pai, por umas questões de saúde, então ela não está podendo ficar e eu estou sozinha com as crianças. Então não estou nem atendendo, tá? Pra falar a verdade direito essa semana. Vou deixar salva, Thiago. Vai ficar salva lá no IGTV, tá bom? Se quiser mandar alguma pergunta também, tá? Ou sugestões de temas para as lives, tá bom? A gente pode ir mandando que a gente vai colocando aqui. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito um prazer tê-los comigo. Tivemos meninos hoje. Tá bom? Um beijo. Ah, no YouTube também, verdade. Todas as lives também estão. Aliás, tem uma série de vídeos lá no meu YouTube, né? Inclusive, todas as lives que estão saindo aqui estão ficando no YouTube. E também tá ficando tem alguns vídeos muito legais lá, tá bom? Sobre ordenha mamária, enfim, outras coisas do tipo, tá bom? E aí eu espero vocês na terça e na quinta que vem pra gente conversar sobre esses dois assuntos. Eu vou ver se eu abro umas caixinhas também pra gente conversar um pouquinho sobre isso, movimentar lá. Eu tô tendo muito pouco tempo, gente. Então, assim, eu tô vindo aqui, mas tá difícil pra caramba. Enfim, tá bem difícil com todas essas coisas acontecendo, mas é isso aí. Vida que segue. Beijo grande, uma boa quinta-feira, né? Um bom final de semana para você. Tá? Até mais. Tchau, tchau.